Que a sua mão poderosa, Pai, toque agora todos que estão em casa, unidos conosco aqui, acompanhando esse culto. Bom, mas vamos lá começar então em Marcos, capítulo 9, nós vamos ver os versículos de 22 a 24, que é o quê? Nós vamos falar, eu quero mostrar aqui como que Deus quer que nós estejamos curados fisicamente. Porque às vezes a gente não quer investir na oração para cura, porque às vezes não acontece nada, porque precisa ter a fé, depende, né? Então a gente desanima, tem muitas pessoas que desanimam e largam e acabam não recebendo a bênção. Mas nós vamos ver aqui que a insistência é importantíssima. Então veja só os versículos, vamos começar no 22 de Marcos 9. Aqui é o caso daquele menino lunático, né? Que era possuído por esse demônio. E Jesus, os discípulos não conseguiram expulsar o diabo dele, nem curá-lo, e Jesus veio, uma palavra lá, já libertou tudo. Então olha lá, no 22, mas houve um momento aí de uma conversa dele com o pai do menino, e é isso que interessa, no 22. E muitas vezes o pai está dizendo, o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Ele creu, ele adorou, viu gente? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então vendo Jesus a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Então ele foi liberto, e o que Jesus fez aqui? Ele pôs a atenção na falta, no problema que era a falta de fé para receber a cura. Qual que era? Para Jesus o problema aqui não era nenhuma doença, para ele não é. Mas havia um empecilho, que era a falta de fé. É o que o homem aqui disse para ele, né? Por isso que isso impediu Jesus. Não deu condição a ele antes. Ele não ia poder fazer, se não houvesse a fé. Porque para os discípulos, eles não tinham a fé no nível para libertar o menino, para ele ficar curado. Não aconteceu. Então, o homem dele falou assim, mas Jesus falou, mas tudo possível ao que crer, tá? E a única coisa que o homem tinha que fazer, na resposta de Jesus, era crer para receber o milagre. Então é isso aí, nós não podemos desanimar e nem desistir da palavra, das promessas do Senhor, buscando a presença de Deus, né? Então ele diz aqui, que o problema é não crer, porque a dúvida é que é o problema. Nós temos que lidar com isso. Porque se nós não tivermos tudo, será que Jesus vai curar? Por aí. Não, acho que não vai. Acho que, será que vai ou não vai? Não, mas acho que não vai. Acho que isso aqui não vai. Não, não vai mesmo. Então, olha, eu já fiz tanta oração, não está resolvendo nada. Não vai dar, deixa para lá. Então, nós temos que lidar com a dúvida, que é o problema. Não é a enfermidade, é a dúvida. É o que Jesus está falando aqui. Ninguém pode curar meu filho, né? Mas se tu podes, Jesus, tu podes? Tudo é possível que crer. Se você crer, eu vou fazer. Pronto. Então, nós que pomos empecilhos e limite em Deus para não acontecer o que nós precisamos. Então, nós temos que buscar Jesus para ter fé. Então, a adoração, quando eu entro na presença dele, eu vou tendo fé, gente. Eu vou perdendo o medo, a insegurança, a dúvida. Então, Deus não mente. E está escrito aqui, olha, Números 23, versículo 19. O próprio Deus dizendo isso. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porque a alma não é isso não, hein? A alma mente e se arrepende do que falou. Eu vou fazer, depois não. Não, Deus falou, eu não sou homem para mentir. Gente, eu sempre nas minhas confissões eu tenho esse versículo e o que Jesus disse. Deus, você disse que você não é homem para mentir. E Jesus, você falou que você exaltou a sua palavra acima do seu nome. Por isso, nenhum mal vai me atingir.
O Senhor está aqui presente. Seus anjos estão aqui ministrando a proteção na minha vida. Há um poder de Deus na minha vida e eu creio. Você tem que falar com fé quando você está lá na presença. Se o seu problema é medo, insegurança, você tem que falar isso. Deus está agindo. Você pode agir numa coisa que você não tem nem acesso lá às 3 horas da manhã? Não. Não. Mas, se você orar, Deus vai tomar conta da sua vida. Para você ficar tranquilo. E olha, porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Claro que vai. Ou tendo falado, não o cumprirá? Com certeza. Deus promete, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Então, por isso que eu tenho que ficar na presença dEle, para a promessa se tornar real e realizada na minha vida. Acontecer. Porque é pela fé, que nem foi com o homem lá. Aconteceu com a fé. Porque Deus é o que Ele diz que Ele é. Ó, Êxodo 15, 26. Olha aqui, como desde o começo Deus quis a cura. Êxodo 15. É muito conhecida essa palavra. Olha só. Êxodo 15, 26. Diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Gente, que palavra profunda, que palavra poderosa, né? Veja o que ele fala aqui. Olha só, se você fizer tudo isso que eu digo na minha palavra, né? Então ele diz: eu vou proteger você de tudo, de todas as doenças que caíram sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor. Eu não vou ser o Deus que vai te curar um dia, ou eu fui um Deus que curou lá um dia. Isso é o fim do versículo. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou, é hoje, é todo momento. Eu sou, eu sou, eu sou. Ele não muda. Ele não vai ser e nem foi, ele é. Por isso que o nome dele é Eu Sou. Quem é o seu Deus? O Deus é Eu Sou. Ele é. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Pronto, Deus já falou. Não vai ter doença na tua vida. Seja o que for, se você me ouvir. Porque se eu andar nos mandamentos de Deus, é o que eu disse ontem, Ele vai tirar os pecados da minha vida. São os pecados que abrem a porta para o diabo vir e fazer o que ele quer. Mas eu já disse que o pecado não é tipo, eu vou ali fora, meto a mão na cara de um, xingo o outro, vou roubar um, faço maldade com o outro. Não é isso aí, né? É mal. Mas não é o caso, ninguém está fazendo isso aqui. Mas são coisas que estão ocultas no nosso coração. Existem pecados dentro de nós que não são arrependidos. E é só na presença dele que eu vou saber quem eu sou exatamente. Como eu expliquei ontem, né? Às vezes a gente faz coisas com má vontade, com mau humor, com não sei o quê. Por quê? Tem uma raiz de pecado lá. Entende? Então, não traz progresso para a vida. No espírito. E isso abre porta para o diabo. E ele vai vir com doença. Ele vem. E Jesus já falou aqui. Se você obedecer a minha palavra, deixar o seu coração ser transformado pela palavra, andar nela, fazer o que ela manda, você não vai ter doença. Agora, é o seguinte, o nosso corpo, ele é suscetível à doença. Mas não é para ele ficar alojado lá. Epa! De jeito nenhum. Entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que perguntar: Senhor, qual que é o pecado que está em mim que eu estou doente? Por quê? Mas vem cá, tem gente que é com uma neura com isso. Não, já falei qual é o meu pecado, o que eu vou fazer, eu vou me matar. Para, gente. Mas que coisa! Agora a pessoa quer, sabe, escafunchar, ver. São condutas que você só vai saber ficando na presença dele. Não fica com essa neura agora. Mas aonde que eu pequei? O que que eu fiz? Tem gente que vem falar comigo desse jeito, num desespero. Não, isso é uma raiz de vida que você nasceu com ela. E você nunca descobriu quem realmente você é diante de Deus. Então, aqui, olha, o Hebreus
nós conhecemos, 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele não está falando aqui, ó, quer ver? Que é para buscar a fé, é o que eu tenho dito todas as vezes, e o povo pode questionar. Da onde que ela tirou essa agora, que é para buscar a Deus? É desse versículo, vou te mostrar. É exatamente desse. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que busca Deus creia que Ele existe. É isso aí que está escrito. Você só vai crer em Deus se você busca Deus, busca Jesus, tá? Matou a charada agora? Se você quer agradar a Deus, você busca Deus e creia que Ele é. Eu sou. Ele acabou de dizer que nós vimos agora em Êxodo. Eu sou. Creia que Ele é. O Deus eu sou. E Ele vai se tornar o galardoador de você que está buscando Ele. Galardoador quer dizer, Ele vai te curar. Ele vai te dar o que você precisa adquirir fé. Lá na presença dele, eu creio, Jesus. O Espírito Santo vai tirando isso e você vai falando a oração que o Espírito Santo quer. Essa é a oração verdadeira. No versículo 15 de Tiago 5, diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo. Olha isso que mais. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Está vendo? Se a doença vem do pecado, Deus vai perdoar e vai curar, que nem Jesus fez. Então eu tenho que estar com o meu coração bem lavado na presença de Deus, livre dos meus pecados, para o Senhor vir e me curar. Tirar a doença que está em mim. Por que está insistindo nessa doença? Por quê? Não é coisa de Deus. Tá? Então eu preciso da fé, né? Mas a fé vem com a instrução. Preciso da sabedoria, preciso da instrução. Então eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que estudar, tenho que saber como funciona, entrar na presença de Deus, aí a luz dele, com a palavra, com o estudo, com a leitura da Bíblia, eu entro na presença dele adorando, a luz ilumina, porque tem palavra que eu estou buscando. Nossa, eu tenho esse pecado, eu tenho aquele. Ele começa a trazer para mim, aí eu me arrependo de verdade. O meu caráter, coisas da minha vida que estão escondidas dentro do meu coração, para eu não ficar doente, tá? Então, Lamentações 3, é depois de Jeremias, vê lá. No fim do livro de Jeremias, nós vamos encontrar Lamentações, capítulo 3. Fácil de achar, achou? Vamos ver o versículo 33. Gente, olha, aqui está explicado que Deus não quer doença. Não adianta. Ah, mas eu não tenho fé, é melhor o médico resolver para mim. Mas se o médico não pode, não tem remédio, então você prefere morrer? Você prefere ficar sem opção? Você tem opção, que é Jesus. Ah, não, porque ninguém quer dificuldade. Então, versículo 33 de Lamentações 3. Porque não aflige Deus, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Quer dizer, porque Ele não manda doença para desanimar, para acabar com a pessoa, os filhos dos homens. Então, como que pode ser chamada doença vontade de Deus? Ou que Deus não quer curar? Deus só não fez milagres na terra dele. Se fez um lá, nem está registrado. Porque ninguém creu nele. Ele falou, vamos embora daqui voando, porque aqui não se acha fé. Vamos sumir daqui. E ele foi lá para Galileia, foi pregar lá. Caiu fora. Na cidade dele não tinha ninguém que acreditasse nele. Então vocês estão vendo que é importante a fé. Nós temos que buscar esse Deus para que tenhamos fé nele, confiança. E Ele vai nos abençoar. Porque Ele não quer nenhum mal para a nossa vida. Ele não quer destruição diária nenhuma da nossa vida, nem da nossa casa, nem da nossa família, nem do trabalho, nem das finanças, nem da igreja, nem do chamado, do ministério, nada. Deus não quer. Tá?
Porque Deus chamou doença de escravidão, cativeiro e opressão. Os doentes que ele foi curando lá, em Lucas, em Mateus, ele chamou aquilo de cativeiro, ele chamou de escravidão. E Jó mostrou lá que aquilo era uma opressão demoníaca. Doença vem do diabo. Então, Números 21. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, olhar, né? Toda pessoa que olhar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, o que está representando o versículo 9? Jesus, que tomou os nossos pecados sobre si e morreu na cruz. No alto. Ele foi crucificado lá, no Calvário, no alto. Então, tinha que olhar para Jesus, para o alto. A morte dele levou os nossos pecados, e quem olhar para Jesus é isso. Por isso que nós temos que lembrar a obra do Calvário todos os dias. Da onde que nós saímos? Porque os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Olhou para Jesus, tem perdão dos pecados. Ele tirou os nossos pecados, nos lavou com seu sangue, né? Então a serpente sempre que aparece na Bíblia simboliza pecado. Então a serpente aqui na Bíblia representa, em toda a escritura, simboliza a doença, tá? Então, quando nós olhamos continuamente para Jesus, que é o que eu estou dizendo, buscar Jesus, vem a cura. Porque Ele vai limpando os nossos pecados. Gente, viver nesse mundo que só está aumentando as doenças e ter a cura é uma glória. Por isso que nós somos diferentes. Por isso que nós somos o povo escolhido de Deus. Temos que andar dentro do esquema, né, de toda forma desse reino que nós entramos, para que nós sejamos curados, libertos, ter a vida que o reino de Deus promete. Viver a vida do reino. Uma vida diferente de quem está no mundo. Agora a pessoa é crente, né? Diz que é crente, que é cristão, que é salvo e vive igual quem não tem Jesus. Porque não tem mesmo. Só tem da boca para fora, tá? Então, obedecer a Deus, segundo o que Ele nos mostrou aqui atrás, Jesus, prolonga a nossa vida. Obedecer a Deus prolonga a nossa vida. Traz saúde e prosperidade e paz. Em nome de Jesus. Valeu, gente? Senhor, abençoa as orações que estão no coração deles. Que eles vieram com esse propósito esta manhã, te entregar. Abençoe para que eles sejam livres, Senhor, e atendidos nas suas orações. Em nome de Jesus.